E a gente vai falar aqui com quem realmente está no olho desse furacão, realmente fazendo parte dessas grandes decisões nacionais. Pauta da anistia segue, enfim, fervilhando ali em Brasília, segue em pauta, mas, na verdade, parece mais estar na gaveta do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, será? Partidos até como União Brasil, pessoal, e o PSD de Gilberto Kassab estão divididos, rachados, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, já declarou que a anistia não é uma única pauta do país. Enquanto isso, parlamentares do Partido Liberal seguem reforçando e propondo uma força-tarefa para conseguir assinaturas e levar ao plenário um requerimento de urgência do projeto. A gente quer entender exatamente a estratégia que está por trás desse movimento, se realmente vai conseguir ir adiante com ele que, além de grande operador político, articulador político, é deputado federal pelo PL Fluminense. Sóstenes Cavalcante, fala, deputado, você me ouve bem? Eu ouço bem, André Marinho, uma alegria estar com vocês e todos da Jovem Pan nessa manhã tão especial. Claro que é a pauta do momento que é ali que está mais calando fundo aí no público conservador de direita no Brasil, pelo menos o bloco majoritário, sem dúvidas, mas claro, enfim, gerando vários ruídos, a oposição tratando com indiferença, mas a minha suspeita, pelo menos, é que se realmente o PL da anistia fosse a votação, fosse a plenário, é aí que mora o perigo para a oposição cada vez mais minguada, porque provavelmente passaria, e sim, com uma votação ampla. Essa é a sua expectativa? André, com certeza. Hoje nós temos convicção de que nós teríamos aí, sendo pautado pelo presidente Hugo Mota, algo em torno de 300 votos, podendo chegar até 310 votos, haja visto o apelo popular que se tornou o projeto da anistia, em especial pelo caso Débora do Batom, né? Acho que isso virou um símbolo e, por conta disso, nós temos um apoio massivo aí de partidos. Lógico que, por conta das mudanças que houvemos nas estratégias, porque a gente vinha com a estratégia de conseguir as assinaturas dos líderes, o presidente Bolsonaro encampou essa luta e falou com o presidente dos partidos de centro todos, PSD, União Brasil, Progressista, Republicanos, Podemos, PSDB, e com as assinaturas desses líderes já eram suficientes. Mas, na semana passada, com a chegada do presidente Hugo Mota da viagem ao Japão, ele pediu para que isso não acontecesse, que os líderes não assinassem, porque ele está tentando buscar algum tipo de saída, talvez em diálogo, de alguma forma que eu não vejo outra saída a não ser o Congresso enfrentar esse desequilíbrio dessas penas absurdas que o STF perpetrou contra pessoas inocentes na ampla maioria dos casos. E se houve alguma outra que praticou crime de depredação de patrimônio público, que são penas baixas, nem estariam presas, e tem gente que está presa há mais de 2 anos preventivamente, sem transitar de julgado, o que é um absurdo jurídico, e é por isso que o parlamento tem que resolver. O presidente Hugo Mota segurou a assinatura dos líderes, nós passamos, a partir de quinta-feira, a colher assinaturas individuais. Neste exato momento que eu estou te dando a entrevista, nós temos 192 apoiamentos, faltando aí para 257, pouco mais de que 60, nos cálculos aqui tem que fazer 192, eu acho 65 assinaturas é o que nos restam, e nós vamos começar a fazer uma força-tarefa a partir de hoje, muito intensa, indo nas reuniões de bancada. Estou confirmado na reunião da bancada às 15 horas do Progressistas, que até agora deu algo em torno de 30% das assinaturas dos apoiamentos. Aliás, 40% o Progressista já deu. O Progressistas, o presidente Ciro quer dar 100% das assinaturas. Então nós vamos fazer essa peregrinação nos outros partidos para que a gente consiga consolidar essas assinaturas. E aí sim, o presidente Hugo Mota sempre falou que a maioria é quem decide na casa. Com maioria conquistada, eu tenho convicção que na outra semana, se Deus quiser, nós vamos votar o PL da anistia. Seguimos aqui, papo importante com o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL Fluminense. Agora, uma coisa é certa, né, deputado? Se realmente essa pauta fosse algo só periférico, algo difícil ou algo impopular, bastava o presidente Hugo Mota colocar sob votação que ela seria rechaçada, seria derrotada e seria esquecida, morreria. Mas por que será que ele não vai adiante e pauta isso? Como foi o compromisso que ele fez ali durante a campanha à presidência da Câmara, né? Eis a questão, as perguntas difíceis de serem respondidas, né? Eu vou com o nosso David Tasso aqui, deputado Sóstenes Cavalcante, para a próxima pergunta.
Pois é, e é nesse ponto, viu, Marinho, que se baseia a minha pergunta. Prazer falar contigo, deputado. Mas a questão é, por que não vai logo para a votação e a casa anda? Porque a gente tem muitas coisas que precisam ser vistas pelo Congresso, como, por exemplo, ainda há pouco a gente estava falando sobre a PEC da segurança, que precisa avançar, os deputados precisam avaliar, principalmente a bancada do PL, né, na Câmara, tem propostas interessantes em relação à segurança pública. É uma pauta de vocês. Então, assim, a gente precisa avançar. Agora, ficar com essa questão de obstrução, aí vai para a gaveta. Claro que vocês se mobilizam para tentar realmente articular para que siga adiante essa questão da anistia. O Brasil está parado por conta dessa situação, né? Então a gente precisa avançar com as propostas. Em relação à PEC da segurança, o senhor está otimista? Tem alguma previsibilidade também de que, com a possibilidade de aprovação dela, a gente não tenha essa reincidência criminal como a gente vê no país acontecendo dia após dia? Uma alegria falar com você e com todos os telespectadores, dizer que sim, é importante para nós. Nós sempre fomos autores da pauta da segurança pública. Quem sempre foi contra essa pauta é o atual desgoverno do PT. Eles nunca gostaram de aumentar penas para delinquentes, eles são contra esse tipo de política, falam que isso aumenta o número de encarceramento. Ora, se temos criminosos, a gente precisa encarcerar. Não existe outra metodologia para a gente minimamente valorizar o cidadão de bem. E é por isso que a gente não tem problema em discutir PEC da segurança, ao contrário, nós vamos contribuir. Chegou agora, não vimos o texto, nós tomamos ciência do texto inicial agora, passei para toda a equipe técnica de análise do PL, passei para parlamentares. Nós temos 30% da nossa bancada da segurança pública, passei para o grupo de parlamentares e espero que todos possamos dar contribuições e avaliar. Se o texto é bom, terá nosso apoio. Se o texto for ruim, queremos contribuir para melhorar o texto. Nós só não queremos que a insegurança continue como está. Aqueles que fizeram campanha dizendo que não era problemas, um pequeno furto de celular, para nós é problema sim. Quem rouba um celular hoje, amanhã estará roubando um banco, estará roubando a sua casa. Então, não importa, roubo deve ser punido com rigor da legislação. Nós sempre fomos a favor disso. E agora o governo, desesperado por causa da impopularidade e as pesquisas encomendadas pelo milionário marqueteiro contratado pelo governo Sidônio, dão indicações de que a segurança e a inflação, o aumento dos preços das coisas, são os dois principais problemas de desaprovação do governo. Eles se bateu o desespero, eles querem agora tentar dizer que são a favor de mudar critérios para a segurança pública. Nós não vamos atrapalhar o Brasil. Agora, nós temos como pauta única do PL, neste momento, a anistia. Pautou a anistia, para nós, a gente retira a obstrução sem nenhum problema. E é o que o André, inclusive, falou anteriormente, querido. Na verdade, só não querem pautar porque sabem que, se pautar, será aprovado. Quem não quer essa aprovação é o governo, que, para mim, é um governo desprovido de inteligência. Porque um governo que não está preocupado com a obstrução do maior partido da casa, eles já deveriam ter destravado isso, botado em pauta, incentivado o presidente Hugo Mota para colocar em pauta, e o plenário é soberano, o voto vai decidir se a anistia é ou não aprovada. Mas eles sabem que será aprovada e por isso ficam fazendo politicagem, atrasando o Brasil, porque o governo que aí está não tem compromisso com o Brasil, tem compromisso com suas ideologias, tem compromisso com o ódio, com perseguir seus adversários políticos, e fizeram um consórcio, o consórcio da Suprema Esquerda, Supremo Tribunal, mais governo de esquerda, e o nosso Brasil está parado, a economia estancada, inflação voltando, todos os números e dados da economia são desastrosos, porque eles estão governando o país e ainda não desceram do palanque, lamentavelmente. Que cabo de guerra, hein, deputado Sóstenes Cavalcante? Um daqueles arranca-rabos realmente históricos aí acontecendo em Brasília. E claro, como o David bem colocou, acho que impossível discordar que realmente o que a gente mais precisa é que haja uma solução quanto antes para o Brasil finalmente poder olhar para frente. Eu vou pedir para você permanecer aqui com a gente para uma pergunta final, não sem antes fazer um rápido break, só para quem está nos ouvindo e prestando seus ouvidos atentos na rede Jovem Pan de Rádio. Morning Show volta já já. É isso aí, deputado Sóstenes Cavalcante. Vou trazer o nosso capitão Telhada, deputado estadual aqui no estado de São Paulo, para a pergunta final.
Bom dia, deputado Sóstenes, um prazer estar falando novamente. Estivemos domingo juntos, inclusive na manifestação. A gente percebe que o apoio popular tem crescido em relação à aprovação do PL da anistia, como as pesquisas mostram. Inclusive, eleitores do governo Lula, cerca de 20%, se não me engano, já apoiam o PL da anistia. A minha pergunta é, em relação ao fiel da balança, o que falta para convencer os parlamentares a apoiarem esse projeto em relação à grande movimentação que as lideranças do PL estão realizando nas bancadas? Porque a gente percebe que existe, sim, um abuso nas questões jurídicas, uma desproporcionalidade, mas, além disso, uma falta de humanidade em relação às pessoas que estão detidas e sendo condenadas, inclusive mais do que traficantes e assassinos. Qual será o fiel da balança? Qual postura as lideranças estão adotando para convencer esses parlamentares ainda indecisos? Coronel Telhado, uma alegria revê-lo. Depois do domingo estivemos juntos ali na Paulista. Subiu sua patente. É sempre bom. O pai que é o coronel, querido. Nós estamos com o capitão aqui só. Não, o importante é que está promovendo. Se está promovendo, está ótimo. Tá certo, sargento, é por isso que o pessoal fala muito telhadinha. É o coronel Telhado e o telhadinha. Você pede moral. Peraí, faz parte. Não adota esse telhadinha, não. Pelo amor de Deus. Conselho de amigo aqui. Perdão, deputado... Tá mais pelo tamanho, tá mais para telhadão, que aí talvez ajude. Obrigado. Aí a conversa começou a ficar estranha, hein, ô deputado? Aí começou a ficar estranha essa conversa aí, tá ok? É que ele é um grande colega, um grande parlamentar. Exatamente. Eu tenho admiração pelo trabalho do Telhada. Nós também temos. E, sem dúvida, é um grande parceiro. Mas, Telhada, pontualmente respondendo sua pergunta, dizer que, assim, o que está acontecendo que ainda não chegamos às assinaturas. Primeiro, nós tivemos que mudar a estratégia depois da reunião de colégio de líderes, quinta-feira. Você sabe, Telhada, quinta-feira os parlamentares, já por volta de meio-dia, quase todos voltaram aos seus estados. Lógico que hoje eles podem assinar pelo Infoleg, mas muitos a gente tem dificuldade de falar por telefone. Nós estamos com um problema, eu tive nos últimos 2 dias uns 4 ou 5 colegas que mandaram inconsistência do sistema. É problema de TI aqui no sistema da Câmara, que eles estão tentando assinar online e não estão conseguindo. Então, todos os parlamentares estão chegando hoje em Brasília. Inclusive, estamos montando um time de recepção para eles no aeroporto, no plenário da Câmara, com várias pessoas buscando a assinatura e o apoio deles para a gente fazer justiça a essas pessoas que estão pagando penas, como você disse, desmedidas. Eu, inclusive, vi uma reportagem no outro veículo de informação, num debate entre o deputado Chico Alencar, do PSOL, e o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. E, por incrível que pareça, até aqueles que são contrários à anistia total, já hoje é voz unânime, e o Chico Alencar foi um exemplo disso. Ele falou, realmente as penas são exageradas. A gente pode discutir a dosimetria, ou seja, já está claro, até para quem é do governo, a oposição ao projeto, que as penas praticadas pelo STF contra as pessoas que estiveram na manifestação desordeira, que nós não concordamos com quebra-quebra, não concordamos com invasão de prédio público, essas pessoas estão pagando uma pena desmedida. Isso é voz comum e corrente. Esta é a prova de que o ministro Alexandre de Moraes e os juízes, que estão ali julgando essas pessoas, estão praticando injustiça. Quando você vê até gente que é contra o projeto falar que as penas são exageradas, isso é a prova de que a injustiça está sendo praticada pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, a nossa luta é uma luta que eu tenho convicção que, com a chegada dos deputados hoje em Brasília, hoje e amanhã, nós vamos conseguir essas 65 assinaturas que faltam e, querendo Deus, na quinta-feira, na reunião de líderes, com as assinaturas da maioria, aí o presidente Hugo Mota não terá outra opção senão pautar a anistia para que seja voltada na próxima semana. Eu tenho convicção de que o próprio presidente Hugo Mota, que não é salutar ninguém fazer obstrução, a gente não faz obstrução por prazer, ao contrário, é porque acreditamos que temos uma luta, e se não é pauta única para o presidente Hugo Mota, como ele deu entrevista, para o PL, que foi o primeiro partido a apoiá-lo para que fosse nosso presidente da Câmara, é sim pauta única. Enquanto a anistia não for pautada, nós não temos outro assunto a tratar. Então, a gente respeita a posição do presidente Hugo Mota, vamos
na política, exercer toda a nossa capacidade de articulação e até de pressão a ele, porque já que ele tem pressão dos outros dois lados, também nós faremos a nossa para que essa injustiça finalmente seja corrigida e pessoas que não deveriam estar pagando penas acima de pena de traficantes, de bandidos que a gente conhece, não é? Que saem pelas portas dos fundos com menos de 6 meses de prisão, e essas pessoas estão 2 anos em prisão preventiva sem transitar de julgado, muitas delas. Outras tomando penas que jamais imaginaríamos que alguém pudesse tomar por se manifestar. E por mais que eles tenham feito algum crime, algumas pessoas dessas, como algumas delas que talvez possam ter depredado patrimônio público, jamais seria uma pena de 14 anos. A ver, julgamento está em aberto, fato é que, como você bem colocou, quando Chico Alencar, deputado federal histórico, pessoalista tatuado, começa a reconhecer que, de fato, há um exagero na dosimetria da pena e na aplicação dessas penas, é porque realmente parece que os ventos estão assoprando a favor do projeto. A ver o resultado. Obrigado pela presença, deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Obrigado a vocês, bom trabalho, tá?